Imagine ser a única pessoa na sua rua, na sua cidade, talvez no mundo inteiro, que ainda caminha com Deus. Imagine ouvir uma voz que lhe pede algo tão estranho, tão fora de qualquer convicção social, que a reação natural das pessoas ao redor é a zombaria e o desprezo. Esse é o coração da história de Noé. Um homem chamado pelo Senhor para carregar sobre os ombros um desafio que mudaria o curso da humanidade. Os desafios de Noé. O justo que enfrentou o dilúvio e mudou tudo, não é apenas um título histórico, é um convite a entender o que significa obedecer quando todo o horizonte parece perdido, e como uma única vida fiel pode preservar uma promessa para as gerações. Leia-se Gênesis 6:9, e encontrará o esqueleto desta narrativa. Um mundo mergulhado em violência e corrupção. Um homem descrito como íntegro em sua geração. Um chamado divino para construir um abrigo colossal. A catástrofe das águas e, por fim, um novo começo marcado por aliança. Mas antes de avançarmos, imagine a cena. Uma planície seca, uma família que trabalha ao ar livre, o som de machados cortando madeira, o cheiro forte de piche e betume subindo quando as tábuas são unidas. Crianças olhando de longe. Homens na praça comentando e se divertindo às custas daquele projeto estranho que cresce lentamente. A visão de um barco no meio de terra firme, e no centro, um homem que insiste, dia após dia, em seguir a ordem que recebeu. É nessa imagem que quero que pense enquanto atravessamos a história. Noé não entrou em cena por acaso. Ele vem de uma genealogia. Ele é sinal e portador de um nome. O nome Noé, em hebraico, tem a raiz que lembra conforto ou repouso. Em meio ao caos, Deus suscita alguém cuja existência, nome e atitude serão instrumentos de restauração. Mas o chamado a Noé não foi uma fantasia de conforto. Foi uma convocação para agir diante do juízo iminente de Deus. Um juízo que, na narrativa, é desencadeado pela corrupção generalizada e pela maldade humana. O texto de Gênesis apresenta elementos que ao longo dos séculos suscitaram debates. Quando fala nos filhos de Deus, que viram que as filhas dos homens eram formosas, os intérpretes se dividem. Alguns veem nessa expressão uma referência a uma linhagem piedosa, uma família de homens escolhidos pelo Senhor que se corrompeu. Outros a relacionam com seres celestiais, uma leitura que aparece em algumas tradições antigas. É importante lidar com essas questões com humildade. São interpretações que existem dentro da tradição e entre os estudiosos. Elas ajudam a iluminar possíveis leituras do texto, mas não alteram o núcleo da narrativa. Havia uma decadência moral profunda, uma ruptura da ordenança divina que conduziu ao diálogo entre o Criador e a sua criação sobre justiça e misericórdia. Perceba também o peso do verbo divino. A linguagem bíblica nos diz que houve um momento em que Deus viu a terra encharcada de violência e decidiu agir. Não se trata de um capricho, trata-se da ação de um juiz santo diante de uma criação que havia invertido as suas normas. Ainda assim, na mesma passagem, vemos a misericórdia atuar. Deus preserva um remanescente. Essa tensão entre julgamento e misericórdia atravessa toda a história de Noé e nos desafia até hoje. Como conciliar a santidade de Deus com a sua compaixão? A resposta da Escritura mostra que Deus é simultaneamente justo e misericordioso. Julga o mal, mas oferece meios de salvação. Quando Deus fala com Noé, a mensagem é prática e detalhada. Não é um comando vago. Envolve dimensões, proporções, materiais, instruções para construir um abrigo que suportará o dilúvio. Imagine a cena da construção. Cortadores de madeira trabalhando no bosque, tábuas sendo planadas, pregos batidos a martelo, o barulho seco do ferro encontrando o encanto da madeira. Há um cheiro persistente de piche ao redor, o toque pegajoso das mãos envernizadas. Noé e sua família, homens que talvez não fossem carpinteiros profissionais, aprendendo ou aplicando técnicas antigas, dia após dia, unindo cada peça com paciência obstinada. A arca, em dimensões e proporções,
torna-se um testemunho físico da obediência. Cada tábua assentada é uma palavra de fidelidade. A obediência de Noé, como comenta a Escritura no Novo Testamento, é paradigmática. Hebreus 11:7 descreve Noé como aquele que, pela fé, foi avisado acerca de coisas que ainda não se viam, e, temendo, preparou uma arca para a salvação da sua família. Essa referência não existe para exaltar um herói intocável, mas para oferecer um modelo: fé que age, fé que ouve e que transforma o ouvir em trabalho real. E esse trabalho aconteceu sob um pano de fundo de escárnio. Não podemos subestimar o custo social de se opor à corrente. Imagine o olhar de estranhamento, as piadas, a palavra cruel que atravessa a praça. Há, na narrativa, uma solidão que acompanha a fidelidade, e que é um de seus maiores desafios. A vida de Noé durante a construção fornece-nos imagens que nos prendem. Ele e sua família trabalhando sob sol e chuva, sem reprodução imediata de recursos ou reconhecimento. Vizinhos passando e comentando. Possivelmente crianças que crescem à sombra dessa grande estrutura sem entender completamente o que significa. As tábuas acumulam pó, os músculos doem, e a perseverança se torna rotina. Perseverar não é só continuar quando tudo dá certo, é continuar sob o peso da dúvida alheia. E Noé perseverou. É importante lembrar que Noé não agiu sozinho. A narrativa sublinha a presença de sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas destes. Ainda que poucos detalhes lhes sejam atribuídos no texto, são personagens essenciais. A arca não é apenas o projeto de um homem. É o esforço de uma família que aceita entrar em um destino incomum. Pense nas decisões internas dessa família. Como explicar aos filhos que vocês serão alvo de chacota? Como lidar com o medo de não ser compreendido? Esses são dilemas humanos que atravessam a história e que nos alcançam hoje, quando somos chamados a resistir culturalmente à imoralidade ou ao conformismo. Enquanto as tábuas se juntavam, outra dinâmica operava. Deus ordenou que a terra fosse povoada das espécies que ele havia criado. A narrativa de Gênesis apresenta a cena quase como um movimento coordenado. Animais que chegam, pares que se alinham, uma providência que organiza a criação. Devemos tratar essa imagem com reverência e também com imaginação. O som de cascos, o farfalhar de penas, o balido das ovelhas, o ronco de grandes bestas e o instinto que os leva a procurar abrigo. A descrição não se alonga em cientificismos. Ela nos oferece, sobretudo, uma verdade teológica. Deus preserva a sua criação, como também preserva a humanidade fiel. A arca é, assim, um instrumento de preservação que envolve toda a vida que Deus quis conservar. Ler Gênesis 6:9 nos faz pensar sobre providência e sobre a logística daquela ação. Como se deu a reunião dos animais? A narrativa apresenta esse ato como vontade soberana de Deus. E 1 Pedro 3:20-21 trata da arca em termos que conectam o episódio com o mistério da salvação. Aquilo que foi salvação por água no tempo de Noé serve como figura do batismo que agora salva, não por remoção da sujeira da carne, mas como apelo a Deus por uma consciência livre de culpa. Pedro aponta uma profundidade teológica. O dilúvio é juízo, mas também é figura de renovação. Ao mesmo tempo, devemos resistir a leituras que transformam cada detalhe em um sistema fechado de explicações. A narrativa visa mais ao significado do que à elaboração científica. No caminho da construção, não faltaram dúvidas práticas e existenciais. Como obter tanta madeira? Quanto tempo levaria para erguer a estrutura? Como providenciar alimentos e armazená-los? O texto bíblico não nos entrega um diário de custos, mas oferece pistas sensoriais que nos permitem imaginar. Cestos cheios de grãos cobertos com palha, potes selados com resina, a família estocando, organizando, cuidando dos muitos animais que viriam. A arca precisava ser, antes de tudo, um lar móvel. Um lugar onde a vida seria preservada,
onde a convivência fosse reordenada por uma única lei, a ordem divina que tinha chamado Noé. A resistência da comunidade também entra na pauta. Quando a obra crescia, as pessoas viam o tamanho da arca e riam. Houve piadas sobre o homem que previra chuva em terras secas. Vai chover? Diziam. Quando? Nunca vimos nada igual. É fácil imaginar o sarcasmo se tornando mais feroz. E é justamente aqui que a fé de Noé se torna pedagógica. A obediência não depende do testemunho público sendo compreendido. Ela depende da fidelidade pessoal ao Senhor que chamou. Essa lição não é somente para os tempos bíblicos. É para nós, que também encaramos situações onde o mundo rejeita a voz de convicção. Ao mesmo tempo, a construção serviu de sermão silencioso. A presença de uma enorme embarcação em terra firme funcionava como denúncia do rumo social. Um monumento que gritava: algo está errado. Mesmo o ceticismo, ao ver o esforço, percebe que há seriedade no projeto. Mas o confronto final entre a palavra do pregador e a resistência humana só ocorreria quando as instruções entrassem na fase prática final. Quando os animais chegassem e a porta fosse fechada. Quando aquele momento chegou, a dinâmica se tornou dramática e ritualística. A arca aguardava, organizada em compartimentos com suprimentos estocados, e homens e mulheres que tinham trocado o riso por sacrifício. A entrada dos animais ocorreu segundo a ordem divina, e a narrativa apresenta isso com a simplicidade de um ato providente. Imagine as portas rangendo, o cheiro de lã e couro, o ruído de cascos e patas, um conjunto inusitado de sons e gestos que se misturam sob o mesmo teto. Ali, sob o mesmo convívio, paixões e instintos precisavam ser contidos para que a vida coletiva sobrevivesse. A arca era, ao mesmo tempo, abrigo e escola de convivência. E Noé, seu governador involuntário, tinha a responsabilidade de manter a ordem em meio à diversidade. A ação culminou com o fechamento da porta. A Escritura conta que o Senhor fechou a porta depois que Noé entrou com sua família. Visualize o gesto. A sequência de passos que vai terminando. A mão que derrama o último olhar para fora. A trave posta no lugar. O som surdo da madeira encontrando o batente. Esse fechamento tem algo de definitivo. Não apenas um fechamento físico, mas uma marca simbólica de separação entre dentro e fora. Salvação e juízo. Hebreus e Pedro retomam esse episódio para sublinhar sua dimensão espiritual e escatológica. Jesus, ao falar sobre os dias de Noé em Mateus 24, 37 e 39, usa essa narrativa para apontar para o vindouro juízo e para a necessidade de vigilância. Como aconteceu nos dias de Noé, uma chamada para que não sejamos surpreendidos pela inobservância. Mas antes que qualquer gota caísse do céu, ainda pairava uma carga emocional dentro daquele espaço de madeira. O interior da arca não era um retiro confortável, era um espaço de tensão, de cuidado incessante. Pense nas noites sem dormir em que alguém acorrenta um animal perturbado, nos dias de cheiro intenso, nas doenças que precisavam ser tratadas, nas decisões sobre alimentação e convivência. A liderança de Noé, embora firme na obediência, também era humana. Ele precisava administrar conflitos, acalmar medos, tomar decisões que afetavam a vida de todos. A responsabilidade familiar, por sua vez, havia adquirido um peso novo. Os filhos, que antes eram herdeiros normais, agora eram partícipes de uma responsabilidade que lhes foi confiada: repovoar a terra, reconstituir estruturas sociais e religiosas e carregar uma herança marcada tanto pela graça quanto pela advertência. Ao preparar a arca para o que viria, Noé também exercia um ministério de resistência. Não há indicações de que tenha se sentido superior. O texto não lhe atribui arrogância. Pelo contrário, a narrativa o mostra como servo. Sua obediência é humilde. Ele se curva à palavra e executa. Ao mesmo tempo, Noé permanece sujeito às fraquezas humanas. A Escritura não o idealiza como alguém sem falhas. Essa ambivalência é importante. Ela nos impede de construir ídolos de santidade e, ao mesmo tempo,
nos convida a ver que a fidelidade humana de fato participa da ação divina. Quando as nuvens começaram a se formar no horizonte, ainda havia murmúrios e descrenças do lado de fora. Mas dentro da arca, a comunidade ajeitava-se, preparada para algo que muitos achavam impossível. Havia uma sequência de preparos. Os últimos compartimentos eram fechados, vigas travadas, as últimas vasilhas lacradas. A expectativa era densa. E então veio o gesto que selaria o destino de todos. A porta foi trancada. Não por mãos humanas, segundo o relato, mas pelo Senhor. Esse detalhe não é meramente literário. Ele sublinha que a salvação, embora mediada por uma obediência humana, é obra de Deus. Ele fecha, ele determina, ele preserva. E quando a porta se fecha, o mundo exterior prossegue em sua incredulidade e, ao mesmo tempo, começa a responder à voz do Criador. As fontes do grande abismo se rompem e as janelas do céu se abrem. Há aqui uma combinação de elementos sobrenaturais e naturais que provocam o grande cataclismo. Não quero antecipar o clímax do dilúvio agora. Quero antes que se mantenha a imagem da arca pronta, das tábuas curvando sob o peso dos suprimentos e dos animais, do ar pesado e do som abafado dos passos. Noé, no centro desse espaço, caminha entre as baias, afaga um animal. Observa um filhote que se aconchega. Conversa com seus filhos sobre o que virá depois. Essa intimidade com a criação, essa responsabilidade que mistura o cotidiano ao transcendental, nos dá uma pista sobre a natureza dos desafios que Noé enfrentou. Desafios de trabalho, de gestão, de fé e de liderança espiritual. Ele sofreu por aquilo que fez. Ele assumiu o fardo que a geração recusou. Ao olhar para Noé, devemos com cuidado traçar paralelos sem forçar equivalências. Noé é figura, tipo, sombra do que viria em Cristo. A arca aponta para um modo de salvação que envolve separação do mal e preservação pela fé. A água do dilúvio, por sua vez, funciona como figura de julgamento e de purificação. Quando o Novo Testamento cita Noé, não o faz para equipará-lo integralmente a Cristo, mas para oferecer um prisma através do qual podemos compreender alguns aspectos da obra divina. Essa tipologia, quando bem manejada, enriquece nossa compreensão teológica sem nivelações impróprias. Neste ponto, queremos lembrar que a narrativa não termina com o fechamento da porta. Ela continua em direção ao juízo e depois à restauração. Mas há uma pausa necessária antes desse movimento final. É legítimo perguntar: como vive-se os dias de espera? Como se mantém a esperança quando ao redor nada parece mudar? Noé nos ensina que a obediência se alimenta tanto do chamado como do cuidado cotidiano. Ele não ficou imóvel, trabalhou. Ele não viveu numa bolha, enfrentou conflitos internos e externos. E ainda que o final traga grandes reviravoltas, os primeiros atos da história já nos dão lições poderosas sobre fé que age, sobre liderança em tempos de crise e sobre a mistura inevitável de juízo e graça na economia divina. Se esta mensagem toca algo em você, se o convite a seguir homens e mulheres que hoje resistem à maré cultural lhe interessa, convido você a se inscrever para continuarmos este estudo sobre personagens bíblicos e as lições que carregam para nossa fé prática. Quero caminhar com você, nos próximos episódios, aprofundando o que a Escritura nos mostra e extraindo aplicações honestas para a vida cotidiana. Voltando à narrativa, a arca flutuante ainda era uma novidade para quem a via da margem. De dentro, no entanto, não havia tranquilidade absoluta. Os desafios práticos multiplicavam-se. Quem cuidaria dos animais noturnos? Como administrar a alimentação em dias sem céu claro? Como conter o desespero de uma ave que insiste em voar quando o espaço é limitado? As soluções eram improvisadas, mas guiadas por princípios: ordem, paciência e confiança na providência. Noé e sua família organizavam escalas, cuidavam dos ferimentos, mantinham vigilância sobre a integridade da estrutura. A presença contínua do Senhor
que havia fechado a porta, não os eximia do trabalho humano. Deus age, e nós somos chamados a responder. Algumas vozes modernas tentam transformar a narrativa em um catálogo de debates científicos e arqueológicos. Há, de fato, questões interessantes que estudiosos discutem. A extensão geográfica do dilúvio, as condições ambientais, as possíveis evidências geológicas. É saudável dialogar com a ciência e com a história. Porém, quando tratamos da Escritura, devemos conservar seu propósito principal: revelar quem é Deus e como ele age. As hipóteses científicas são, em muitos casos, conjecturas que buscam explicar os dados à luz de métodos contemporâneos. Elas podem iluminar algumas facetas e levantar boas perguntas, mas não substituem a leitura teológica que a narrativa propõe. Por isso, ao estudar Noé, precisamos de equilíbrio intelectual, reconhecer o valor da investigação histórica e científica, mas não permitir que ela obscureça a mensagem de fé, arrependimento e aliança que o texto bíblico pretende transmitir. E assim avançamos em direção ao ponto de virada da história. A tensão aumenta enquanto as nuvens se espessam. Lá fora, na imensidão, o céu escurece de uma maneira que as palavras humanas lutam para descrever. No interior da arca, há correria silenciosa, o cheiro de terra úmida começando a se misturar ao cheiro de piche. Os últimos olhares para fora se tornam mais raros. A confiança se transforma em contemplação. Noé ajusta uma vala no convés superior, verifica uma trave, conversa baixinho com sua esposa e com os filhos. Há um misto de temor e de certeza que só quem obedece pode reconhecer. Quando a primeira gota toca a madeira, não é apenas um fenômeno meteorológico. É o começo de um capítulo que já estava escrito na ordem das coisas e no coração de Deus. No entanto, antes de permitir que a narrativa tome seu curso final, perceba que ainda há espaço para aprender com o que antecede o dilúvio: a fidelidade silenciosa de Noé, o custo humano da obediência, o caráter multifacetado de Deus, justo e misericordioso, e a tensão entre julgamento e preservação. Esses elementos formam a base para o que virá e sustentam as lições que a história oferece a nós hoje. Quando as primeiras gotas se tornarem chuva, a história ganhará movimento, e o que parecia abstrato se tornará imediata realidade. A arca, então, não será mais apenas um projeto, será um refúgio real no meio de uma tempestade real. Quando a chuva começou a cair mais insistentemente, a família ajustou os compartimentos, amarraram provisões, colocaram as últimas trancas. Noé deu uma última volta pelo convés, tocou a madeira que havia trabalhado por anos e deixou que a mão descansasse sobre a cabeça de um animal que dormia. Não havia festa, não havia alívio total, apenas a responsabilidade cumprida e a espera pelo cumprimento da palavra divina. Lá fora, o vento aumentava e a água começou a desenhar caminhos na terra. Ainda que o horizonte estivesse se fechando, dentro da arca havia cuidado, trabalho e um estranho tipo de paz. A paz daquele que fez o que foi mandado, mesmo sem ver toda a conclusão dos planos. E então, quando a escotilha foi finalmente arrastada para dentro, e o selo pôs seu fim aparente na separação entre dentro e fora, a voz do tempo começou a operar em suas forças mais visíveis. As fontes do grande abismo se moveram, as comportas do céu se abriram, e o mundo que havia rido começou a sentir a seriedade da palavra de Deus. Mas sobre isso, falaremos mais adiante, aprofundando não só o acontecimento físico, mas o significado teológico e pastoral do dilúvio para nossa compreensão do juízo e da esperança. Por ora, fique com a imagem do homem que, apesar do escárnio, manteve suas mãos no martelo e seu coração na obediência, e perceba como esse gesto, aparentemente tão pequeno diante do mundo, foi capaz de proteger a continuidade da história humana e da criação. A primeira chuva que tocou a madeira foi como uma nota solitária antes de uma sinfonia.
Não foi um aguaceiro passageiro, mas a introdução de algo maior. Gota após gota, o som no convés tornou-se batida constante. Depois tambor. Depois martelo invisível que batia sobre toda a obra de Noé. A arca gemeu sob o peso da água que comecei a rodeá-la. As juntas rangiam. E por um momento cada ruído parecia contar a história que aquelas tábuas já tinham ouvido. O trabalho de anos, a incredulidade alheia, as mãos calejadas que haviam martelado cada encaixe. Ali, naquele espaço movediço, aquilo que era projeto virou abrigo. E o que era escárnio virou silêncio. As fontes do grande abismo romperam, e as comportas do céu se abriram de maneira que a linguagem humana luta para explicar. A narrativa bíblica, leia Gênesis 7, descreve esse cataclismo de forma direta. A terra se abriu, as águas subiram, e o mundo exterior foi varrido. Do lado de dentro, porém, a vida assumiu um caráter de disciplina cotidiana e de resistência moral. Havia na arca rotina e tensão. Havia também súbita fragilidade, a terrível consciência de que tudo e todos que ficaram do lado de fora sucumbiram. Não era apenas o barulho da tempestade. Era o luto que não se manifestava em pranto alto, mas em silêncios que ocupavam cantos e baias. Imagine as noites longas, o vento batendo na madeira, os animais inquietos, o odor que mistura piche, lã molhada e o ferro encharcado. Imagine as crianças órfãs do mundo como o conheciam. Jovens que talvez nunca mais vissem uma cidade ou uma praça como antes. A liderança de Noé não era feita de ordens espetaculares, mas de decisões pequenas e repetidas. Irrigar o palheiro, limpar um ferimento, acalmar uma égua, recompor uma ração quando os sacos foram molhados. A arca exigia habilidade doméstica e fé pastoral, porque manter a vida ali era também cuidar do espírito humano em um tempo de luto coletivo. O que se passa em quem é salvo enquanto o mundo é julgado? Isso é polo central da reflexão que a história propõe. A preservação de Noé e de sua família não eximiu-os do peso do que acontecia fora. Eles foram chamados a viver sob o mesmo juízo que o resto suportava. Foram preservados, sim, mas também constituídos como portadores de memória e de responsabilidade. O remanescente não é um escape para o conforto egoísta, é uma comissão. Há, nas Escrituras, essa dupla face, salvação e missão. A arca preservou vida para que a vida pudesse cumprir seu desígnio, reconstituir a história, proclamar a advertência e viver a misericórdia. Durante semanas e meses, a arca navegou por um mar sem fim. A narrativa bíblica registra 500 anos de preparação. Não, desculpe, registra dias de chuva e longos meses de águas cobrindo a terra, até que as cúpulas das montanhas ficassem sombreadas apenas por uma extensão infinita de água. O relato nos diz que passavam-se 150 dias até que as águas começassem a baixar. Gênesis 7:8. Esses números nos dão uma noção de duração que confere espessura humana ao episódio. Não foi uma noite dramática. Foi a prova longa da providência. E o que significa essa duração? Para Noé e sua família, significou resistência psíquica. Várias histórias e tradições sugerem que a convivência nesse espaço pequeno teria provocado tensões entre os membros da família, questionamentos de fé, crises de liderança. A Escritura não nos dá detalhes íntimos de brigas domésticas, mas declara a humanidade dos personagens. Não há motivos para imaginar que não houve angústias, talvez discussões sobre como dividir alimentos, talvez fadiga, talvez perguntas sobre o futuro dos filhos e sobre a maneira de reconstruir o tecido social. Em toda crise prolongada, a liderança se testa não apenas pela coragem inicial, mas por sua capacidade de gerir o desgaste moral e emocional do tempo. A arca, assim, pode ser lida também como escola de convivência. Ali, representantes de espécies diversas, animais de hábitos diferentes, alimentações distintas, modos próprios de existir, aprenderam, por força das circunstâncias, a compartilhar um espaço comum.
Isso é uma imagem providencial para a igreja. Na comunidade de fé, gente de diferentes passados e temperamentos é chamada a conviver sob a lei do Evangelho. A arca nos ensina disciplina, paciência e a prática da cooperação que o reino exige quando o mundo se fragmenta. Enquanto as águas cobriam a face do que antes fora fértil, havia uma indisfarçável sensação de perda que não cabe só à racionalidade. É o sentimento profundo. Desapareceram cidades inteiras, histórias humanas se apagaram, e a criação sofreu uma espécie de convulsão. É legítimo, diante disso, que a narrativa nos provoque um sentido de medo santo, não por sensacionalismo, mas por reverência à santidade de Deus que julga. O juízo, no entanto, não é crueldade. É consequência de uma criação que rompeu com a ordem estabelecida por Deus. E é nisso que a grande tensão teológica aparece. Deus é justo e pune a injustiça. Porém, simultaneamente, ele demonstra misericórdia ao preservar um remanescente. A descida das águas foi gradual. Primeiro, encostas e colinas reapareceram. Depois, cumes de montanhas. E, por fim, o topo de uma montanha ou conjunto de montanhas, o Ararat, tocou a arca. O Gênesis descreve o pouso como o momento em que a embarcação repousa sobre os montes de Ararat. Gênesis 8:4. Visualize o alívio tímido que isso trouxe. A madeira que havia sido balançada pela maré começa a descansar. Há menos ruído de água chocando as laterais e mais sons de investigação cautelosa. E com a arca repousando, a atenção se voltou ao segundo tempo da história. A saída para a reconstrução. Antes de abrir a porta, Noé fez um gesto emblemático de esperança. Enviou aves para sondar a terra. Primeiro um corvo, que saiu e não retornou imediatamente, retornando apenas depois, segundo algumas tradições, quando a terra já estava mais segura. Depois enviou a pomba, que voltou sem descanso. Enviou novamente, e a pomba trouxe um ramo de oliveira no bico, sinal de que as águas haviam recuado o suficiente para haver vegetação. Ao ver a folha de oliveira, a esperança tomou o lugar do desespero. Essa pequena folha é uma das imagens mais poderosas do Antigo Testamento. A natureza respondendo ao movimento da graça. O ramozinho na boca da pomba diz que a vida recomeça, que há chão sob os pés, que a criação restaura sua fecundidade. Quando a família saiu da arca, não foi apenas um ato físico, mas litúrgico. O primeiro gesto de Noé foi construir um altar e oferecer sacrifício. Esse ato não é um exercício meramente ritualista, é um reerguimento do culto que reconhece a soberania de Deus, agradece a preservação e inaugura um novo relacionamento entre Criador e criatura. A Escritura relata que o aroma subiu como oferta agradável. Deus então promete: não tornará a maldizer a terra por causa do homem. Estabelece aliança com as criaturas e com a humanidade. Surge o sinal da aliança, o arco-íris, colocado como memória visível da promessa divinal. Esse gesto revela uma profunda pedagogia de Deus. Ele institui um sinal que o humano pode ver sempre que o medo do juízo ameaçar. O arco-íris não é só uma curvatura no céu, é o selo de uma aliança de misericórdia entre o Criador e o mundo criado. Gênesis 9:8-17. É necessário tratar esse momento com cuidado teológico. A aliança não apaga a santidade de Deus, nem transforma o comportamento humano em indolência moral. Ao fazer a promessa, Deus não afirma que o mal não terá consequências, mas que não enviará mais um dilúvio universal para destruir toda a carne. A aliança estabelece limites e esperança. O sinal, o arco no céu, lembra que há misericórdia mesmo quando há justiça. Ele acena para a história. Deus não desiste de sua obra, tampouco abdica de sua justiça. A narrativa, porém, não nos fica devendo a realidade da fragilidade humana. Pouco tempo depois de repor a terra sob os pés, de plantar e de reiniciar a cultura agrícola, Noé plantou uma vinha. Essa vinicultura, que poderia ser vista como legítimo labor humano, também abriu espaço para uma queda.
Após beber do vinho que cultivara, Noé adormeceu embriagado. Foi encontrado em estado de nudez por seu filho Cam. Sem expor desrespeito, o texto nos relata a reação e a consequência humana. A atitude dos filhos ao verem o pai vulnerável levou a bênçãos e a maldições que se desdobraram na genealogia e no trato futuro entre as nações. Gênesis 9, 20, 27. Aqui está a outra face do retrato. O homem que foi fiel em grande escala mostrou-se vulnerável em algo íntimo. A Escritura não o absolve nem o condena sumariamente. Registra a realidade com a honestidade que exige discernimento. Essa queda é uma lição pastoral. Serve como lembrete de que a fidelidade humana é sempre parcial e que o remanescente fiel precisa humildade para reconhecer sua fragilidade. Noé não é transformado em um ícone de perfeição por ter obedecido. Ele permanece homem, com limitações. A tradição cristã aprendeu com isso a não elevar nossos líderes ao status de santos sem falhas, nem a desprezá-los quando falham. Pelo contrário, há espaço para perdão, correção e aprendizado comunitário. Ao mesmo tempo, a reação dos filhos revela que a família humana herda consequências das ações de seus membros. A bênção sobre Sem e Jafé e a maldição sobre Canaã são descrições que exigem leitura cuidadosa e contextual. Elas pertencem a uma narrativa de formação de povos, com todas as complexidades morais e históricas que ela acarreta. Ao interpretar esses episódios, precisamos de sensibilidade. Há aqui linhas sobre responsabilidade, honra familiar e os riscos da exposição indevida. Mas não é lugar para usar a história como justificativa para ódios, discriminações ou doutrinas que ultrapassem o calendário moral do texto. Levantar paralelos entre Noé e Cristo convém, mas com prudência. O Novo Testamento utiliza Noé como tipo, uma figura que aponta para verdades mais plenas em Cristo. Hebreus 11:7 valoriza Noé pela fé que o levou a construir a arca. 1 Pedro 3:20 e 21 associa a arca e a água a uma imagem do batismo que salva, não por meras higienes externas, mas como apelo a Deus por uma consciência pura. Jesus, por sua vez, usa o exemplo dos dias de Noé, em Mateus 24, 37 e 39, para advertir acerca da vigilância diante do juízo futuro. Nessas conexões, Noé é sinal. A arca é imagem. As águas são metáfora de juízo que também tem função purificadora. Mas essencial é deixar claro: tipologia não é identidade. Noé não é o Salvador encarnado. Ele é um anúncio, uma sombra que prepara para o cumprimento em Cristo. A arca aponta para a cruz e para a graça, mostrando que a salvação envolve mediação, um meio pelo qual Deus preserva e chama. Porém, a mediação plena é única em Cristo. A leitura tipológica também nos oferece parâmetros escatológicos. Se os dias de Noé foram tempo de negação e de vida cotidiana, que ignorava o juízo iminente, Cristo nos adverte para não repetir esse padrão. A advertência de Mateus põe-nos em alerta. A normalidade aparente do mundo não garante salvação. Assim, a história de Noé funciona como catequese. Ser fiéis não é apenas adotar rituais externos, mas estar prontos, viver em obediência ativa, cultivar uma consciência dirigida a Deus. Pedro ainda amplia ao relacionar a água do dilúvio ao batismo, não como simples lavagem física, mas como símbolo de passagem para uma nova vida. É chamado a Deus por uma consciência reta. Como aplicar isso hoje? A resposta não é trivial, mas é prática e pastoral. Em primeiro lugar, a história nos chama à fidelidade que age. Fé não retira as mãos do martelo. Se há algo a aprender com Noé, é que a fé que salva é operante, obediente e perseverante sob o julgamento das opiniões alheias. No dia a dia, isso significa tomar decisões concretas que expressem devoção a Deus, escolher integridade no trabalho, falar com amor em um contexto hostil, proteger a vida e a dignidade onde ela é ameaçada. A fé que age se manifesta em gestos repetidos, não apenas em aforismos esporádicos. Em segundo lugar, aprender com Noé é viver com coragem diante do isolamento. Muitas vezes,
A fidelidade traz solidão, colegas que zombam, amigos que se afastam, família que não entende. A narrativa do homem que ergueu a arca em terra seca nos lembra que a pressa por aceitação social pode nos afastar de vocação maior. Permanecer fiel requer coragem de ser incompreendido por um tempo, mantendo a confiança nas promessas de Deus. Essa coragem não é orgulho. É disciplina humilde de obedecer ao que se reconhece ser a vontade do Senhor. Em terceiro lugar, Noé nos ensina sobre a liderança em tempos de crise. Liderar não é apenas assumir postos visíveis. Muitas vezes, é cuidar dos detalhes invisíveis que mantêm a vida. Em contextos comunitários, isso implica organizar, proteger, instruir e perdoar. O líder cristão aprende com a arca que a caridade é infraestrutura. Comida, abrigo, gestão de conflitos, atenção psicológica e ensino espiritual. A graça opera fortemente quando existe um mínimo de organização humana que assiste à vontade divina. Em quarto lugar, devemos aprender a conjugar vigilância com compaixão. Deus é justo e julga, mas também salva. A tensão entre juízo e misericórdia deve moldar a missão cristã. Alertar o mundo para as consequências do pecado, sem perder o impulso para socorrer e salvar. É fácil, em nome do juízo, esquecer a compaixão. É igualmente perigoso, em nome da misericórdia, esquecer a necessidade de arrependimento. A história de Noé nos pede equilíbrio. Em quinto lugar, há uma lição sobre memórias e sinais. O arco-íris é posto como sinal para que, vendo-o, nos lembremos da promessa de Deus. Em nossa prática devocional, é importante estabelecer sinais que nos tragam memória da graça. As Escrituras, a ceia do Senhor, testemunhos comunitários e práticas espirituais que reorientam o coração para a fidelidade. Esses sinais nos ajudam a manter a esperança quando a circunstância é adversa. A história de Noé também nos desafia quanto à responsabilidade ecológica. A arca abrigou espécies e repôs a vida na terra. Há um propósito claro de cuidado com a criação. A crise do dilúvio nos fala hoje sobre a nossa vocação para a mordomia da criação. Não podemos instrumentalizar o relato para justificar especulações geológicas. Porém, como teologia prática, somos chamados a proteger o que Deus criou, a reconhecer que a destruição implica sofrimento e que o reinício exige responsabilidade. O remanescente tem a missão de administrar a terra de forma fiel. Há debates interpretativos que o pregador não ignora. Estudiosos se perguntam sobre a natureza dos filhos de Deus, em Gênesis 6, a extensão geográfica do dilúvio e detalhes logísticos. Devemos tratá-los com humildade. Existem interpretações variadas, algumas antigas, outras contemporâneas, e nenhum consenso absoluto domina a discussão. O papel do sermão não é reclamar posse de certezas científicas, mas extrair da narrativa seu ensino teológico. Quando surgem divergências, convém afirmar claramente: há interpretações diversas, e a leitura bíblica central permanece fiel à denúncia da corrupção, ao juízo e à misericórdia que define o caráter de Deus. No campo pastoral, há também uma advertência contra a tentação de transformar obediência em fórmula mágica. A história de Noé não garante que todo ato obediente traga sucesso material automático. A Escritura mesmo registra sua queda posterior. Não prometemos prosperidade como contrapartida mecânica à fidelidade. A obediência gera bem-estar espiritual e é caminho para participar da ação divina, mas não é um bilhete de entrada para benefícios materiais e imediatos. Essa é uma distinção essencial em tempos de promessas fáceis. A história, por fim, nos retorna ao presente com uma pergunta: como vivemos enquanto esperamos a consumação prometida? Jesus nos adverte, como fez em Mateus 24, a vigiar, porque os dias podem surpreender. Assim como nos dias de Noé a vida cotidiana prosseguia de modo rotineiro até que a palavra de Deus se cumprisse, também podemos ser surpreendidos se negligenciarmos o chamado à conversão contínua.
A vigilância cristã não é pânico, é sobriedade espiritual. É viver com olhos abertos para a realidade do juízo e do perdão, prontos para responder com fé ativa. É também necessário ouvir novamente Hebreus 11:7 e 1 Pedro 3:20 e 21, que nos fornecem interpretações neotestamentárias do episódio. Hebreus nos chama a ver a fé artesanal de Noé, uma fé que constrói e confia no invisível. Pedro liga a arca ao batismo, recolocando a história no centro da teologia cristã de salvação, que passa pela nova vida. Essas leituras nos ajudam a integrar o evento antigo à economia da graça em Cristo, sem confundir figuras com o cumprimento definitivo. Ao fechar esse horizonte, volto ao título que nos trouxe: Os Desafios de Noé, o justo que enfrentou o dilúvio e mudou tudo. Sim, Noé enfrentou desafios que mudaram o curso da história. Sua obediência preservou a raça humana e a criação. Sua queda nos adverte sobre a contínua fragilidade humana. Sua figura aponta para Cristo e para o chamado à vigilância e à fé que age. A história nos chama a uma vida que combina coragem e humildade, ação e dependência, trabalho e oração. Que lições práticas podemos levar para esta semana? Primeiro, exercite uma fé que age. Faça um gesto concreto de fidelidade na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade. Segundo, prepare-se para o isolamento possível. Não procure aplauso imediato. Cultive amigos espirituais e uma disciplina de oração que sustente a solidão da convicção. Terceiro, como líderes e membros de comunidade, organize as estruturas que sustentem o cuidado mútuo. Alimentação, apoio mútuo, escuta, ensino, porque a fé se vive em corpo, não apenas em ideias. Quarto, reconheça que a vulnerabilidade é humana. Não idealize líderes. Permita espaços de confissão e restauração. E por fim, mantenha-se vigilante. Não deixe que a rotina silencie seu chamado à santidade. A arca nos lembra que a salvação envolve mediação humana e iniciativa divina. Deus chama, nós respondemos. Ele fecha a porta, nós cuidamos do que ele preservou. O arco-íris nos assegura que Deus não desistirá de sua criação. O batismo nos lembra que a passagem do juízo é também caminho para a nova vida em Cristo. E enquanto esperamos o pleno cumprimento das promessas, vivemos no entretempo como remanescentes com missão. Proclamar misericórdia, advertir com amor, cuidar da criação e cultivar corações que esperam. Se esta mensagem plantar em você um desejo de aprofundar, de estudar com mais rigor as personagens bíblicas e suas implicações práticas, eu o convido a unir-se aos próximos episódios. Vamos caminhar juntos nas narrativas que moldaram a fé e que ainda desafiam nossas escolhas. Partilhe esta palavra com alguém que precisa ouvir sobre fidelidade que persevera, sobre a mistura de juízo e graça, e sobre a esperança que permanece mesmo depois da tempestade. Que a confiança de quem trabalhou pelo cumprimento da palavra de Deus nos inspire. Não para buscar aplauso, mas para seguir obedientes. Que a imagem da folha de oliveira trazida pela pomba nos lembre que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode reatar a vida. E que o arco que cruza o céu seja mais do que um fenômeno natural para nós. Seja um selo que reafirma na história e no coração a aliança do Senhor com a humanidade. Que a lembrança de Noé nos leve à prática diária de fé. A fé que constrói, que cuida, que ora e que assume responsabilidades. Que a humildade diante das próprias quedas nos conduza ao arrependimento e à graça restauradora. E que a certeza de que Deus julga e salva molde nosso testemunho no mundo. Se você sentiu o peso dessas palavras e deseja continuar este percurso, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de esperança e de um chamado firme à fidelidade. Deixe um comentário com a lição que mais tocou seu coração. Será um prazer caminhar com você nesse estudo. Que a paz daquele que preserva a vida nos sustente e nos envie como testemunhas de sua misericórdia
e de sua justiça.